ele já tá por aqui, esperando os docinhos de amanhã, né? Então, né? O Daniel liberando os doces e a doutora Maitê Pimentel aqui comigo no WhatsApp, ó, Gabs. Que difícil, e agora? Meu Deus do céu, quem que eu escuto? Tadinho, o diabinho hoje. Exato. Ai, que dureza. Dentro da gente é uma batalha interna, né, quanto a isso, não tem jeito. Mas antes do docinho de amanhã, tem o salgado de hoje, que, ai meu Deus, Gabriela do céu, não vejo a hora, eu também, gente. Canelone de berinjela, com ricota, com tudo de bom, pra gente começar a semana magrinho, já com menos culpa, Exato, né? Fica mais light. Querido, o que temos pra hoje, hein? Vamos falar dos aniversariantes primeiro? Primeiro, a gente vamos. já sopra as velhinhas aqui com o meu cineasta, diretor preferido na vida ever, Pedro Almodóvar. Beijo pra você, Pedro Almodóvar. Eu sei que você não tá assistindo, mas se tiver, olha, receba aqui meu beijo, meu abraço. Enfim, meu cineasta favorito mesmo. Inclusive, a tese da minha monografia da pós-graduação foi sobre a obra dele. É mesmo? Pois é. A Rô também tá dizendo aqui que a vida dela foi também, em parte, ali mudada por conta dele, por causa dele. Muito legal. Beijo enorme. Quem não assistiu nada dele... A monografia dela também, olha que legal. Recomendo todos os filmes. Bom, hoje também é aniversário da Sheila Carvalho. Maravilhosa, Sheila. Beijo pra você. Hoje também é aniversário do André Marques, apresentador. Beijo pra você, André. Do Juliano Casarré. Ótimo ator, parabéns pra você, Juliano. E da xará dele, a Juliana Salimene, também soprando as velhinhas hoje. Parabéns pra todos vocês, parabéns pra você aí de casa, que tá fazendo aniversário hoje, que seu dia e sua semana sejam abençoados. Parabéns a todos, e eu passei ilesa nessa segunda-feira. Passou, vamos ver amanhã. Passou. Querido, vamos começar fofocando? Vamos começar com uma notícia, assim, olha que sexta-feira, gente, eu fiquei ensandecido quando eu li essa entrevista. Xuxa resolveu soltar o verbo sobre a relação dela com Marlene Matos. Nossa, depois de tantos anos. Depois de tantos anos, meu bem, depois de tantos anos. E ela deu essa entrevista, não foi para nenhum veículo aqui no Brasil, foi para caras lá da Argentina. Ela foi lá para Buenos Aires para lançar lá as clínicas de estética dela, de depilação. E aí ela deu uma entrevista para caras da Argentina. Gente do céu, é uma entrevista super longa, mas cada pergunta e cada resposta é um tiro, assim, sabe? Bombástica. Pois é, porque todo mundo, assim, todo mundo que acompanha e que acompanhou a trajetória da Xuxa, principalmente da época em que ela teve esse relacionamento profissional com a Marlene Matos, sempre ouviu dizer muitas histórias. Muito. Inclusive a sempre respeito da sexualidade dela, de que elas provavelmente tinham um relacionamento amoroso. Sim. E também do relacionamento profissional. Nessa entrevista que a Xuxa deu para caras da Argentina, ela pegou e falou que se sentiu usada e abusada pela Marlene Matos. Em que sentido? No sentido profissional. Porque ela falou que... Deixa eu ler aqui direitinho exatamente o que ela falou aqui na entrevista. Aspas dela. Exato. Perguntaram para ela o seguinte: alguma vez você trabalhou pensando no dinheiro que os seus shows geravam? Alguma vez você já pensou em trabalhar com crianças como uma ponte para se tornar uma milionária? E olha o que ela respondeu: eu nunca soube o que ganhava ou quanto o meu show lucrava. Eu fui tão inocente que me roubaram muito. E aí ela pegou e falou assim: te roubaram e você nunca soube do golpe financeiro? Ela falou: eu posso dizer que trabalhei na Argentina, nos Estados Unidos, na Espanha, e depois de um curto período de tempo, a única coisa que encontrei foram dívidas. Eu nunca soube o quanto ganhei na Argentina. Eu nunca soube o quanto o canal me pagou e nunca perguntei. E aí a revista perguntou: tudo foi tratado pela sua então empresária Marlene Matos? E ela: sim, e eu não tinha uma única conta corrente. Deixava tudo nas mãos de outras pessoas. Eu nunca fiz nada para ganhar mais dinheiro porque jamais me interessei. Depois de ter sido roubada por tantos anos, como você se planeja financeiramente? E aí ela pegou, deu a resposta dela, tal. E aí ela pegou e falou assim: eu me senti usada e abusada. Ela não cita nominalmente a Marlene Matos aqui nessa passagem da entrevista, mas quem gerenciava toda a carreira dela e a parte financeira era a Marlene Matos. Tem uma acusação indireta aí, né? Sim, tem uma acusação indireta. E na entrevista, a entrevista é muito longa. Eles ainda perguntaram: olha, haviam rumores de que você tinha relações íntimas com a Marlene e uma certa aproximação com suas paquitas, porque existia esse boato também que a Xuxa escolhia as paquitas dela de acordo com o interesse sexual dela.
Existia rumores de que a Xuxa tinha, sim, casos com as paquitas. E aí, olha o que ela respondeu. Aqui no Brasil, uma vez disseram que eu abusava das paquitas. É tudo mentira. Eu acho que essas coisas foram ditas porque naquela época, nos anos 90, eu não estava com nenhum homem. E se eu não estava com nenhum homem, era porque a Marlene não me deixava. E aí a revista perguntou, certamente porque ela gostaria de tê-la só pra ela. E aí a Xuxa voltou a falar, a única coisa que a Marlene queria é que eu focasse 100% no meu trabalho. Se eu tivesse me apaixonado por Marlene ou por outra mulher, eu teria dito, porque eu teria me expressado através do meu corpo, meu rosto, os meus olhos. E enfim, essas foram as respostas da Xuxa, que aí abriram uma nova notícia. A gente lá no Notícias da TV, na sexta-feira, a gente ficou enlouquecido, porque essa entrevista foi publicada já no fim do dia. E a hora que eu li, eu falei, gente, eu preciso falar com a Marlene Matos, né? Sim, você ligou pra ela? Liguei pra ela na aí? hora. Eu falei, e aí, Marlene, você leu a entrevista? Ela, não quero comentar nada a respeito disso, já tá na mão dos meus advogados. Aí eu perguntei pra ela, você tá pensando em processar a Xuxa? Ela falou, está nas mãos dos meus advogados e eles estão analisando o caso. Ou seja, não, né? Então, pelas entrelinhas, está na mão dos advogados, por quê? Porque se os advogados julgarem que tem uma causa, que existe aí uma causa, sim, a Marlene vai processar a Xuxa por injúria, que é o que cabe aí nessa história, né? E por outro lado, vai ficar muito difícil a Xuxa provar qualquer uma das coisas que ela disse nessa entrevista tantos anos depois, né? Exato. Pra sustentar a tese dela. Faz mais de 20 anos, né, que essa parceria foi rompida. E a Xuxa e a Marlene trabalharam juntas por 18 anos. Afinal de contas, foi a Marlene, né, quem ajudou, a Marlene Matos, quem transformou a Xuxa no que ela é hoje, né? A grande rainha dos baixinhos. A Xuxa foi muito focada no trabalho dela durante anos, inclusive numa faixa etária que ela teve, né? Que ela foi super jovem, né? O fim da adolescência, o começo da fase adulta, 100% focada no trabalho. E por isso que ela se tornou a rainha que ela é, porque muitas pessoas na faixa etária dela, em que ela conseguiu se consagrar na televisão, não teriam trilhado metade do caminho que ela trilhou, né? Tanto que tiveram outras apresentadoras infantis que não tiveram a mesma projeção. Exato. A gente teve a Angélica, teve a Eliana, enfim, tivemos a Mara Maravilha. Também fizeram suas fortunas, mas de outra forma. Fizeram muito sucesso, mas assim, toda vez que a gente falava qual é a principal... Fazer uma pergunta no passado. Qual é a principal apresentadora infantil? A Xuxa vinha em primeiro lugar, Era a Xuxa. E aí depois embaixo, na sequência, vinham outras, né? Não tô falando que as outras eram ruins, mas é que a Xuxa foi muito focada no trabalho e ela se transformou nesse mito que ela é. Então, a Xuxa foi dar uma entrevista lá fora do Brasil. Mas hoje em dia, né, tá internet, rapidinho, né? Não tem a menor chance de, é só porque eu dei entrevista na Argentina. Bom, de repente, até por isso... Pode ser que a legislação seja diferente, que os advogados estejam aí, porque ela foi falar em outro lugar sobre isso, então pode ser que tenha... Eu realmente tem essa questão geográfica. Eu também, totalmente, estou especulando, absolutamente. Mas... É bombástico, né? Que bomba, hein? E você tá pensando que foi só sobre a Marlene Matos que ela falou? Ela falou do Pelé também. Daqui a pouco eu vou contar tudo pra você. E é bomba também? É bomba também. Caramba, a Xuxa... Abriu, né? Resolveu. Metralhadora, meu Jogar bem. pra cima? Eita. Eita, lá em casa. Vamos voltar pro Gabi, a gente vai na continuação dessa notícia, que eu tô doida pra saber o que ela falou sobre o Pelé. Então, meu bem, ela pegou e falou que ela foi muito traída pelo Pelé. Nossa! Muito traída. E que o Pelé encarava o relacionamento deles dois, com quem ela ficou 6 anos. Ela namorou o Pelé por 6 anos. Sim. E o Pelé falava para as pessoas que o que eles tinham, na verdade, era uma amizade colorida, dando a entender que era um relacionamento aberto. É, uma coisa assim, descompromissada, exato, né? Só que para a Xuxa não era, não era. E aí a Xuxa comentou que falou inclusive a respeito da virgindade dela. Olha o que ela falou. Eu me lembro que o Pelé, quando me conheceu, perguntou se eu era virgem. Eu disse a ele que sim. Ele me respondeu que preferia não ficar com mulheres virgens. Ele me enganou muito. Chegou a um ponto em que as mulheres com as quais ele me traía estavam no mesmo lugar que eu. E todo mundo sabia disso, menos eu. O Pelé dizia que nós tínhamos uma amizade colorida, como se estivéssemos em um relacionamento aberto. E aí ela falou, né, da ingenuidade dela. Falou, olha, se eu sou ingênuo agora, imagina aos 18 anos de idade, né? Ele fazia coisas que eu não merecia e passei 6 anos da minha vida com ele. Pelé é parte do meu passado. Ela ainda falou sobre o Ayrton Senna e ela falou que o relacionamento que ela teve com o Ayrton Senna foi um relacionamento muito lindo. Ela falou o seguinte, hoje, mais adulta, eu fico com um sentimento e a pergunta de que o que teria acontecido com nós dois se ele ainda estivesse vivo. Eu acho que eu não saberia. Então, assim, ela
joga aí no ar, né, como se o Ayrton Senna tivesse sido realmente o grande amor da vida dela, né? Ela foi a grande viúva dele, né? A grande viúva, embora Adriane Galisteu. Mais do que Galisteu, segundo o que ela tá dizendo aqui, né? Exato. Agora, já que ela entrou nessa seara, né, eu não ia especular sobre isso, mas quer dizer, então, que ela meio que assumiu que ela perdeu a virgindade com o Pelé? Sim. Eu acho que ela já tinha falado Ela já falou sobre isso? Sobre isso, Rê. Eu acho que sim. Se eu não me engano, eu já li entrevista dela falando sobre isso, entrevistas antigas. Mas sim, ela ficou, afinal de contas, 6 anos com o Pelé, né? É muito tempo. Ela começou a namorar super novinha com ele, então rolou lá entre eles. Aquele filme que ela reclama e quer tirar as imagens e tudo mais, foi feito enquanto ela estava com o Pelé ou antes disso? Porque ela já era maior de idade, a grande história é essa, né? Eu acho que foi no período que ela estava com o Pelé. Foi durante, né? Enquanto estava com o Pelé, né? Eu acho que sim. Eu posso checar, eu vou checar e eu tô fazendo confusão de datas também, mas é que eu acho que já estavam juntos, ela começou a namorar ele com 18, ela já era maior de idade, que tem toda a polêmica, que era um menor de idade com ela, né? Tal. Bom, eu acredito que sim, E esse filme é até bom, né, a gente nem bater muito na tecla. Não, a gente sabe que ele existe, a gente sabe que existe, mas ó... Deixa pra lá. Vistas grossas, né? Total. Agora me fala uma coisa. Meu bem, olha, outra história bombástica. Que notícia! Outra história bombástica. Sobre essa entrevista ainda? Não, agora a gente de assunto. Muda. Tá. Porque pra mim essa notícia aqui é bombástica também. Agora falando sobre Anitta. Anitta, as coisas não andam muito bem lá pra Anitta, né? Acho que vocês já fazem mais uma ideia. Políticas, né? Exato. E é justamente sobre essas polêmicas envolvendo a opinião, o posicionamento, ou melhor, a falta de posicionamento dela, a falta de posicionamento político, que aí Anitta acabou adiando o lançamento de seu novo clipe, que é da música Veneno, que ela já andou falando por aí, que é o trabalho mais bonito que ela já fez em toda a carreira dela. É mesmo? Ela falou que é não a melhor música, mas é o clipe mais bonito que ela já fez, o melhor clipe é dessa música Veneno. Estava prometido para ser lançado agora, né, em outubro, é mais uma música em espanhol. Foi gravada aqui no Brasil ou lá fora? Não, foi lá fora. Foi lá fora também. E aí os fãs, né, estavam aguardando aí com muita expectativa o lançamento desse clipe. Só que a Anitta achou melhor deixar pra lá. Por que a Anitta achou melhor deixar pra lá? Porque os principais divulgadores dos trabalhos da Anitta são os fãs homossexuais. E ela comprou recentemente uma briga muito grande com exatamente esses fãs. Ela perdeu seguidores em redes sociais, e foram levantadas diversas campanhas aí nas redes sociais para sabotar o trabalho da Anitta, tudo porque ela não se posicionou dentro de uma campanha que existe contra um político aí, que é contra a comunidade LGBT. Todo mundo sabe. Pois é. Então, assim, não se espera que a Anitta, os fãs, né, não esperavam que a Anitta declarasse voto. Só que eles ficaram um pouco atordoados ao ver que a Anitta, de certa forma, mostrou aí uma propensão ao apoio a esse candidato. Aí é a comunidade LGBT, que é a principal incentivadora do trabalho dela, que é a principal consumidora de todos os produtos que ela vende. Fora isso, também ela está envolvida em diversas campanhas da comunidade LGBT, que nem, por exemplo, ela ganha cachê altíssimo para se apresentar na parada gay daqui de São Paulo, em outras paradas LGBTs do Brasil. E aí o pessoal fala assim, mas como assim a Anitta pode apoiar um candidato que já disse várias vezes que nós, homossexuais, somos uma classe inferior? Mas ela nunca declarou o voto. Nunca declarou apoio, Exato, né? ela nunca declarou apoio. Ela Só que começou o problema a seguir uma amiga que é apoiadora. Exato. Só que aí a questão não é essa. Não é ela não ter, ela ter declarado voto, alguma coisa nesse sentido, ter seguido essa amiga. Foi que na hora que os fãs questionaram ela não se posicionou. Ela não se posicionou, ela ficou em cima do muro. O pessoal, a única coisa que o pessoal, que os fãs da comunidade LGBT queriam, era saber, Anitta, você apoia ou não apoia esse candidato? É a única coisa que eles queriam saber. E aí ela preferiu ficar quieta e falar assim, olha, eu não vou falar nada sobre isso e tudo mais. E aí os fãs assumiram que, já que ela não queria se posicionar, ela estaria dando a entender que poderia cogitar esse candidato aí como o possível voto dela aí para presidente do país. Só que aí, depois de toda essa treta, vai e vem e tudo mais, ela voltou a se manifestar nas redes sociais, explicando que ela jamais apoiaria um candidato que é a favor, que é contra os homossexuais,
que prega um discurso de ódio contra as mulheres, contra os negros e tudo mais. Então, novamente, sem citar esse candidato, sem se posicionar, ela acabou se posicionando. Só que aí o estrago já estava feito, né, amiga? Pois é. E aí já... Acho que o timing do posicionamento não foi o correto, né? Exato. Porque até começar a seguir uma pessoa que... Gente, tá aí tudo bem? Pelo amor de Deus, eu tenho amigos que vão votar nos muita gente da minha família que vai votar, Exato. De respeito à opinião de cada um. Exato. Eu Só acho que isso antes de mais nada. O que entrou aí na história da Anitta foi exatamente um posicionamento político que ela, dentro do discurso dela, ela fala assim, eu não quero falar sobre política, eu não discurso sobre política, eu não vou falar sobre isso. Ela não queria entrar, mas ela acabou entrando sem querer, né? Então, aí ao você analisar toda a trajetória da Anitta, ela é uma pessoa politicamente ativa, porque ela já apoiou candidato a prefeito do Rio de Janeiro, já participou de campanha de prefeito do Rio de Janeiro, já participou de campanha de deputado. A partir do momento em que ela sobe num trio elétrico, numa parada gay, num evento que é feito justamente para falar sobre as leis de proteção, da criminalização da homofobia e tudo mais, ela está tendo um ato político. Ela está tendo um ato político, ela tá dando uma visibilidade falando assim, eu apoio essa causa. E aí, a partir do momento em que ela dá a entender que pode vir a apoiar um candidato que é contra a esse evento onde ela ganha um cachê milionário, a campanhas de diversas marcas que pagam ela para ser representante da comunidade LGBT, isso causa uma estranheza. Então, assim, o que a comunidade LGBT pediu, gente, não foi uma declaração do voto dela. Foi um posicionamento, assim como diversos artistas vêm se posicionando. Aliás, assim, tá me causando estranheza outras pessoas, inclusive mulheres, eu não vou falar, nem sei se pode, dá uma olhada, você deve saber, obviamente. Ah, sim. Que também se posicionaram a favor e fiquei assim, ó, choquei. Eu acho que a gente pode até falar, sim, eu falo sem o menor problema, que é a Antônia Fontinelli, né? Antônia Fontinelli que sempre se colocou aí como feminista e tudo mais, declarando apoio num candidato em que já declarou que mulher é uma sub-raça, né? Então, é contraditório. Então, é bom a gente prestar atenção nas contraditoriedades das pessoas, né? Desliga pra mim, por favor, amor, senão acaba minha bateria. Amor, daqui a pouco eu volto, tá? Loucura, loucura mesmo. Vamos saber o que vai acontecer, né? Logo mais as eleições chegam e a gente espera que todos façam uma escolha muito consciente. Vamos chegar aqui com o Gabi, que ele tem mais pra contar pra gente. Que hoje você agora só contou bomba, né? Só bomba. E ainda a gente vai continuar falando de bomba, mas bomba boa, né? Ah, eu quero. Dança dos Famosos, meu bem. Dança dos Famosos está arrebentando. Eu me divirto a cada domingo, principalmente na apresentação das mulheres. Vários posts da Dani Calabresa dizendo que, gente, depois de ter tirado uma pedra no rim, tá à base de remédio, não sei o quê. Como é que ela foi, hein? Ela foi bem. Foi bem, o desempenho foi bom. Recebeu notas boas lá, inclusive do júri técnico. A Dani Calabresa, ela não é a favorita para a competição, ela sabe disso, tanto que ela falou já por diversas vezes, gente, era um sonho que eu tô realizando, eu sei que eu tô vindo aqui para brincar, mas ela tá se divertindo, o que importa é isso. E aí a apresentação dela ontem no Funk foi justamente uma prova de que ela tá levando realmente a sério isso de se divertir e tudo mais, só que ela não tem esse, como posso dizer assim, esse apego com a vitória, né? Ela tá se superando e tá mostrando que ela é uma pessoa super dedicada. E, fora isso, a gente está sendo presenteado com várias pérolas da Dani, né? Porque eu, assim, gente, deixa eu jogar muito a real. Eu sempre fui muito fã da Dani Calabresa. Eu também, adoro ela. Desde quando ela trabalhava na MTV, eu acompanhava lá o Furo MTV que ela apresentava com o Bento Ribeiro. Eu chorava de rir com ela. Era bom demais. Ela é ótima e ela é muito boa no improviso. Tanto que ela solta umas pérolas ao vivo lá no programa do Faustão, que são maravilhosas. Ontem, por exemplo, depois da apresentação dela, ela foi aplaudida de pé pela plateia. Ai, que legal. É muito legal, porque mostra a superação, né? Eu acho que mais do que uma competição ali entre os famosos, mostra, eu acho que a Dança dos Famosos mostra essa questão da superação, porque são pessoas que não estão habituadas e familiarizadas a dançar. E aí você pega e vê a Dani Calabresa superando esse lance da pedra no rim, a cirurgia que ela teve que fazer, e chegar no palco na mesma semana, cheia de remédio, e né? Arrasando no funk. Foi funk, né? Exato, mandou muito bem. Só que rolou uma reviravolta aí no placar, né? A Érica Januza, que já vinha também se dando bem, ela dessa vez acabou assumindo a liderança, passou a Mariana Ferrão, que
também foi muito bem na competição. Eu acho que, sei lá, é a primeira vez, assim, a primeira temporada da Dança dos Famosos que eu realmente fico empolgado aí com as apresentações. Porque tanto os rapazes quanto as mulheres, elas estão se dando super bem, E, fora isso, ontem também, nem tinha colocado aqui na pauta, mas ontem foi o dia da volta da bailarina, da Natasha Ohana. E aí? Menina, já virou celebridade a Natasha, Sim, né? Já virou celebridade. Bafo. Nossa, ela ganhou milhares de seguidores novos no Instagram, já tá fazendo merchandising, campanhas nas redes sociais, faturou alto. A Males que vem parabéns. Pois é. O nome dela tá super em alta. Hoje, quando você para pra pensar, a bailarina do Faustão, qual o primeiro nome que vem na sua cabeça? Pois é. Agora cite o nome de uma segunda bailarina do Faustão. E há tiros, né, que saem pelo lado errado, como no caso do ator que pediu pra, né, substituir a bailarina, porque no fim deu bom pra ela e ruim pra ele. Deu muito ruim pra ele, porque a popularidade do Sérgio Malheiros caiu muito. Toda a notícia que a gente publica a respeito da Natasha, gente, vem um monte de comentário do pessoal falando que o Sérgio fez foi errado e tudo mais. A Sofia Abrão até tentou se posicionar a favor aí do Sérgio Malheiros, mas o tiro também saiu um pouco pela culatra. Ontem a Natasha voltou para o programa, foi apresentar ações de merchandising lá no programa, entrou lá como co-apresentadora do Domingão, então ela tá super bem, gente, tá? Olha, a Males que vem parabéns, gente. Eu sempre quando alguma coisa de ruim acontece na minha vida, eu fico, tenho aquele momento da chateação, claro, óbvio, mas depois que passa a chateação, que passa a tristeza, eu fico pensando, isso aconteceu por alguma razão. Por alguma razão. E aí o tempo passa e mostra pra gente, olha, se isso não tivesse acontecido lá no passado, eu não estaria aqui, não teria chegado nesse lugar, exatamente. Eu acho que é exatamente o que a Natasha pensa hoje, porque ela, vamos supor que ela seja demitida do programa do Domingão do Faustão nesse ano, ao final da temporada da Dança dos Famosos. Ela já conseguiu consagrar o nome dela, alguma coisa de positivo ela já construiu. Porque enquanto até então ela era mais uma do time ali, né? Agora ela conseguiu um baita de um destaque com essa história, né? Exato. Hoje em dia o pessoal tá super ansioso, ela ganhou diversos seguidores e para personalidades como ela, que dependem também da mídia digital para conseguir várias outras coisas, vários outros trabalhos, a parte do programa, para ela tá sendo super ótimo. Eu já admirava o trabalho dessa moça, sempre achei ela linda e o posicionamento dela, o silêncio dela nas redes sociais, o silêncio dela foi fundamental para que essa história não tivesse uma vírgula que pudesse se voltar contra ela. Ela não se fez de coitadinha nem nada, enfim. Um beijo para você, Natasha. Sucesso. Agora, meu bem, se para ela, se para essa turma aqui o negócio tá legal, para uma pessoa em especial as coisas não vão muito bem. Estamos falando de Roberto Justus. O que aconteceu com ele? Roberto Justus foi demitido da Record, isso já foi falado para vocês já sabem. Sim. E ele vinha negociando, desde a demissão dele, o Aprendiz, o programa O Aprendiz, lá na Band. Tava tudo certo, a Band já tinha concordado e tudo mais. É um programa que é a cara do Roberto Justus. Dele. E um programa bom, eu adorava. Muito. Outros apresentadores tentaram apresentar, foi um fiasco. Não, é com ele o negócio. Mas o Roberto Justus, gente, esse programa foi desenhado pra ele. Ele é muito chefe, né? Sim, muita cara sob medida. Sob medida pro Justus. E é o programa que mais deu certo pra ele. Bom, ele vinha negociando com a Band. A Band tá naquela situação complicada financeira, né? Eles vêm promovendo alguns cortes. E aí o programa do Roberto Justus, que era previsto para esse ano, ficou para 2019. Só que nessa de ficar para 2019, o Roberto Justus está sem salário. Porque ele não está com um contrato assinado ainda com a emissora, né? Ele vai ter um contrato de coparticipação aí com a Band. Nisso, ele resolveu falar assim, olha, já que a Band está me escanteando, deixa eu ver se tem possibilidade, se tem outras emissoras aí interessadas. O Flávio Rico está contando aqui pra gente que ele já está negociando com o SBT, com a Rede TV. Negociando é uma palavra muito forte ainda. Ele está conversando. Namorando, começando o namoro. Visando a viabilidade, as possibilidades. Já está batendo papo com o pessoal da SBT, com o pessoal da Rede TV. Ele tem que, lógico, se é o projeto da vida dele, eu acho que ele tem que levar adiante, né? Ele não pode deixar a peteca cair. E eu acho que tem público interessado para isso. Mas a Band tem muito a perder se ele fechar com outra pessoa. Eu também acho. Como é que era a audiência? Aí que eu já não sei, porque assim, às vezes a gente gosta muito de um programa, mas em termos de audiência o negócio não vinga tão bem. Eu gostava muito, Eu sempre gostei. Eu sempre gostei muito. Como é que era, será? A audiência veio caindo ano a ano, né? E a última edição que foi feita foi o Aprendiz Celebridades. Foi bem legal. Foi divertido. Foi bem divertido. Mas
O legal mesmo lá do Aprendiz era com os anônimos, né? Que aí o Justus dava as marretadas no pessoal. Mas era assim. legal também ver a celebridade sendo despedida. Também. A de taxa deles era maravilhosa, né? Mas é um projeto falar, que eu sempre gostei. Sabe por quê? Porque além de ter toda esse lance da competição, existir um prêmio em dinheiro, o Roberto Justus, ele estava revelando talentos. Ele revelava talentos e as pessoas saíam de lá com empregos. Sim, tem um Limerense que ganhou, que ficou rico. Exato, exato. Então, assim, eu sou a favor, porque é um reality show que ainda tem um cunho meio que social aí, né? Porque é um emprego para uma pessoa. Embora as pessoas que participem ali do Aprendiz sejam pessoas estudadas, com uma certa bagagem e que não teriam tanta dificuldade assim no mercado de trabalho. Baita oportunidade para melhorar de vida, né? Sem dúvida nenhuma. Eu torço para que ele consiga. Eu também torço, de verdade. Eu acho o programa muito legal, tomara que volte.